Eu dividi esse texto em 4 partes, já vimos as 2 primeiras partes desse texto, os irmãos já conheceram a história, e nós vamos hoje concluir a exposição. Os irmãos devem se lembrar que esse texto mostra que Abraão, ele foi reconhecido como um grande chefe, um grande líder naquelas regiões por onde ele peregrinava. Pela história, nós conseguimos perceber que ele engendrou, inclusive, medo nos príncipes ao redor. Eu disse aos irmãos na semana passada que certamente os príncipes ali ao redor, e Abimeleque, com seu comandante Ficol, sendo um deles, eles eram filisteus. A Filístia ficava onde hoje é a faixa de Gaza, os irmãos veem aí nos mapas atuais essa região, e esses homens certamente tiveram notícia do que Abraão havia feito, e que é descrito no capítulo 14, quando ele foi libertar o seu sobrinho Ló, que tinha sido levado cativo pelos reis da Mesopotâmia, da região da Mesopotâmia. Esses reis tomaram ali algumas cidades, dominaram ali algumas cidades na região do Mar Morto, mais ao sul, ali no Mar Morto, e levaram cativas várias pessoas, entre elas o sobrinho de Abraão. E Abraão juntou um pequeno exército da sua família, da sua casa, servos dele que sabiam batalhar, e foram e perseguiram esses reis até Dan, bem ao norte, no extremo norte de Israel, e libertou Ló e trouxe Ló de volta, e venceu esses reis. O autor de Hebreus fala que houve uma grande matança nesse dia, porque Abraão, além de libertar seu sobrinho em Dan, ele continuou perseguindo esses reis e fazendo uma grande matança com o seu pequeno exército. Isso nos surpreende. Nós aprendemos que Abraão era também um homem de guerra. E certamente ele colocou com isso, entre outras coisas, ele engendrou, incutiu temor nos líderes, nos príncipes ali da região. Por causa disso, então, nós vemos Abimeleque se aproximando dele, querendo fazer um pacto de não agressão, dizendo: olha, eu fui bondoso com você. Os irmãos conhecem a história, sabem o que aconteceu no capítulo 20. No capítulo 20, Abimeleque tomou a esposa de Abraão pensando que era irmã dele, e a tomou por esposa. E Deus se irritou com isso, manifestou ali a verdade a Abimeleque. Abimeleque ficou apavorado, porque o Senhor começou a punir a casa de Abimeleque. Abimeleque chamou Abraão e disse: por que você fez isso? Por que você não me falou que ela era sua esposa? E Abraão disse a ele que, olha, ela na verdade é minha irmã, mas é também minha esposa, mas ela é minha meia-irmã. E por isso eu disse para você só metade da história. Abimeleque então foi benigno com Abraão, dispensou Abraão, lhe deu muitas riquezas, devolveu a esposa dele, pagou uma indenização para ela, enfim, e foi benigno com ele. E ele agora então pede para Abraão o seguinte: olha, eu gostaria que você fizesse um pacto de não agressão comigo e com os meus descendentes, e usasse para comigo da mesma benevolência que eu usei para com você naquele episódio de Sara. E Abraão concorda com isso. Nós vimos aqui na história, Abraão jurou então que não entraria em guerra contra Abimeleque. Nós vimos então na sequência isso tudo que aconteceu, e eu disse aos irmãos que esse texto, ainda que esse texto não tenha por propósito mostrar o modo como nós crentes devemos nos relacionar com os incrédulos, não é isso. O objetivo do texto não é esse. O objetivo do texto é mostrar como Abraão cresceu como um líder, entre aspas, um líder tribal naquela região, como Deus o abençoou, como os príncipes ao redor passaram a temê-lo, como Abraão começou a conquistar, inclusive, territórios ali. Nós vemos nesse texto aqui, Abraão comprando a região do poço que ele cavou em Berseba. Então nós percebemos tudo isso. O objetivo do autor é mostrar isso: Deus abençoando Abraão, Deus preparando o terreno para que o descendente de Abraão, que havia acabado de nascer, Isaque, desfrutasse de paz naquela terra em que o seu pai era considerado estrangeiro. Então esses são os objetivos
objetivos desse texto: mostrar como as promessas de Deus a Abraão começaram a se cumprir de forma embrionária através dessas coisas todas. Mas eu disse aos irmãos que essas histórias todas que foram escritas, de acordo com o ensino do apóstolo Paulo, para a nossa correção, para a nossa edificação, para o nosso ensino. Então, por causa disso, eu passei a detectar nesse texto, e compartilhei isso com os irmãos, eu fiz algumas digressões, mostrando para os irmãos o modo como a Bíblia, indiretamente, através de textos como esse, através de narrativas como essa, mostra um padrão de vida, mostra um modo de viver neste mundo. E eu passei a detectar essas coisas aqui, ainda que esse não fosse o objetivo central, primário, manifesto do escritor, nós podemos perceber um modo de viver, um modo de se comportar, que o autor bíblico não censura, que o autor bíblico aprova, e que nós podemos acolher enquanto transitamos, enquanto peregrinamos neste mundo, em meio aos filisteus, entre aspas, que nos cercam. E eu disse então para os irmãos que nós podemos detectar aqui, nesse texto, indiretamente, nós podemos detectar algumas diretrizes que afloram aqui no texto, diretrizes relacionadas ao convívio dos crentes com os incrédulos. O convívio das pessoas de Deus com aqueles que não pertencem a Deus, que não servem a Deus. Como nós podemos conviver com essas pessoas? Nós também peregrinamos nesta terra. Nós também peregrinamos aqui, neste lugar que o Senhor nos colocou, neste mundo em que Deus nos colocou. E também temos filisteus à nossa volta. Pessoas que não conhecem o Deus verdadeiro. Pessoas que olham para nós e nos veem como estrangeiros, como peregrinos aqui neste mundo. Como se relacionar com essas pessoas? Então eu disse para os irmãos, que uma das diretrizes que nós podemos extrair desse texto é a seguinte: primeiro, nutra uma disposição pacífica. E nós estudamos então os versículos 22, 23 e 24, em que nós encontramos Abraão com uma disposição pacífica. Ele não queria ficar brigando o tempo todo com Abimeleque e com os seus servos. Ele não queria isso. Ele se dispõe a fazer uma aliança de paz. Olha, nós somos diferentes, somos de povos diferentes, servimos deuses diferentes, mas é possível que nós caminhemos desfrutando de paz um com o outro. Então, nós vimos isso, nós encontramos inclusive orientações neotestamentárias acerca disso. Nós lemos Romanos 12, 18, que fala: quando possível, tende paz com todos os homens, e nós vimos isso, aprendemos isso, vimos que é um princípio, realmente um princípio cristão e bíblico. A segunda diretriz que eu apontei para os irmãos foi a seguinte: faça repreensões em face do erro. Quando você perceber que as pessoas que não conhecem a verdade, as pessoas que não conhecem a Deus, os incrédulos, eles cometem injustiças. Nós estudamos isso aqui, falamos sobre os versículos 25 e 26 e extraímos esse princípio. Diante disso, da injustiça, do erro, da maldade, nós que somos o povo de Deus, nós que somos os peregrinos neste mundo e que vemos os filisteus praticando essas coisas, nós devemos nos aproximar deles e dizer: você está errado. Nós temos que falar isso. O fato de mantermos a paz com essas pessoas não significa que devemos silenciar diante do erro. É claro que pode acontecer de, ao fazer isso, eu criar algum transtorno. No caso aqui de Abraão, quando ele disse isso, Abimeleque não se insurgiu, não se levantou e nem o atacou. Pelo contrário, Abimeleque reconheceu: realmente, olha, eu não sabia que isso tinha acontecido, se eu soubesse não teria sido assim, enfim. Houve quase que um pedido de desculpas aqui. Mas nem sempre isso acontece. Mas o fato disso ameaçar a paz não deve fazer com que nós silenciemos em face do erro que é cometido por aqueles que não conhecem a Deus. Se nós não fizermos isso, dissemos na semana passada, ninguém fará. Se nós que temos a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, se nós que somos a luz do mundo,
Se nós que somos o povo de Deus, em quem o Espírito Santo habita e guia toda a verdade, se nós não abrirmos os olhos e apontarmos amorosamente, pacientemente, respeitosamente, não apontarmos aos incrédulos os seus desvios, com o objetivo não somente de acusá-los, mas de fazer com que eles retornem um mínimo à sensatez, ninguém fará. Ninguém fará isso. Nós somos a luz do mundo, nós temos que iluminar de alguma forma aqueles que não conhecem a verdade e que cometem injustiças. Falamos sobre outros textos neotestamentários, acerca disso também os irmãos acompanharam, tudo está gravado, está aí à disposição dos irmãos, os irmãos poderão ouvir a primeira parte do sermão nas gravações que foram disponibilizadas a todos vocês. Nós temos hoje então diante de nós os versículos 27 a 34. Esses versículos nós não estudamos, nós não vimos esses versículos, vamos então dar sequência. Eu falei que são 4 diretrizes, vimos 2 diretrizes na semana passada. Hoje veremos as 2 últimas diretrizes relacionadas ao modo como nós devemos conviver com os Abimeleques que nos cercam, os filisteus que estão à nossa volta. A terceira diretriz está consubstanciada nos versículos 27 a 32. Esses versículos 27 a 32 mostram aqui uma terceira diretriz. E é importante que os irmãos prestem muita atenção nessa diretriz, porque muitos irmãos têm sido descuidados naquilo que eu vou enunciar agora. A terceira diretriz, presente aqui, nesses versículos que eu mencionei, 27 a 32, é a seguinte: tome precauções eficazes. Diante dos Abimeleques que nos cercam, diante dos filisteus que estão à nossa volta, vivendo pacificamente com eles, o máximo que você puder, até onde você puder, corrigindo-os eventualmente, mostrando as suas injustiças e tentando trazê-los ao caminho da retidão. Além disso, não seja ingênuo, não seja, entre aspas, bobo. Você deve tomar precauções eficazes no relacionamento com eles. Você deve se precaver e ser muito cuidadoso no relacionamento com as pessoas que não conhecem o Deus que você conhece. Elas podem ser extremamente simpáticas, como Abimeleque foi, como Ficol foi. Elas podem ser extremamente voltadas para uma disposição amigável, para um relacionamento agradável, pacífico e feliz. Elas podem ter tudo isso, mas isso não anula o nosso dever, conforme nós vemos aqui que Abraão fez, o nosso dever de tomarmos precauções eficazes, porque na verdade nós não podemos ter segurança completa em face do nosso envolvimento ou em meio ao nosso envolvimento com os incrédulos. Nós não podemos. Os jovens que estão aqui, que têm bons amigos que não conhecem a Deus, os jovens que estão aqui, que na faculdade, no seu condomínio, na família, nos seus círculos aí sociais, têm amizade com pessoas não crentes, esses jovens podem viver de modo pacífico com essas pessoas. Esses jovens devem eventualmente dizer a essas pessoas: olha, isso que você faz é errado, não devem participar dos seus desvios, não devem participar dos seus erros, não devem participar de seus costumes, da sua visão de vida, devem alertá-los, devem corrigi-los, como já aprendemos, e devem também, por mais pacíficos, amáveis, amigos que sejam, os jovens da igreja devem ser cuidadosos no seu envolvimento com os jovens incrédulos. Assim, os casais da igreja. Os casais da igreja podem ter amigos em casais, em famílias que não são crentes. Podem viver pacificamente com casais que são parentes, com casais que participam ali do seu trabalho, casais envolvidos no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu condomínio, enfim, nos diversos contextos em que os casais da igreja estão inseridos. Podem ter boas amizades, podem conviver pacificamente. Devem, como aprendemos aqui, devem eventualmente apontar, dizer respeitosamente
gentilmente, com brandura, com cuidado, dizer: olha, queridos, isso está errado, você não deve agir desta forma, você deve abandonar esse tipo de procedimento, isso não é justo. Devem fazer isso e devem também, por mais especial que seja o casal, por mais especial que sejam os amigos, devem também tomar precauções eficazes, porque há perigo no envolvimento com os incrédulos. Por mais amigáveis que sejam, nós veremos aqui, veremos nesse texto, e veremos textos que tratam diretamente desse assunto, nós aprendemos que há perigo no envolvimento com os incrédulos. Nós temos que nos precaver, nós temos que andar com eles sendo cuidadosos. Podemos ser amigos, podemos ter um grau de relacionamento saudável, mas nós temos que ser cuidadosos, conforme aprendemos aqui. Vamos olhar para o texto, e ver os detalhes do texto, para que os irmãos compreendam melhor a história. E depois, tendo compreendido a história, então veremos aí uma ênfase maior nessa terceira diretriz. Veja aí, o texto diz assim, versículo 27, fala assim: tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Note aqui, é interessante aqui, a expressão hebraica que é usada para fazer uma aliança é cortar um pacto. Essa é a expressão comum usada no Antigo Testamento para se referir ao selar, à conclusão, ao perfazimento, se é que essa palavra existe, né? Ao perfazimento de uma aliança, é cortar um pacto. Por que se chama cortar um pacto? Porque numa aliança os animais são mortos. Numa aliança, eventualmente, os animais são despedaçados e eram cortados ali pelo meio. E as pessoas então selavam essa aliança, eventualmente, nós já vimos isso em Gênesis, passando pelo meio de pedaços de animais. Então, por isso, a linguagem usada pelo autor bíblico é essa: cortar um pacto, cortar uma aliança. Eles fizeram isso. Esse texto está dizendo que animais foram mortos aqui. Animais foram mortos, sangue foi derramado desses animais para que essa aliança fosse feita. Ou seja, Abraão, ele entrou num pacto com Abimeleque de modo formal, através de um ato solene. A aliança foi selada ali por meio dessa cerimônia de cortar animais. E o texto então prossegue. O texto diz assim: pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. O que nós temos aqui agora é algo adicional, que não tem nada que ver com o pacto de não agressão. O que Abimeleque queria era uma aliança, um pacto de não agressão. Esse pacto ele conseguiu. Ele conseguiu fazer essa aliança. E essa aliança, no versículo 27, é selada. Realmente o pacto foi feito. É a aliança de não agressão. Mas no 28, nós notamos uma conduta adicional de Abraão, que não era comum. É aqui que nós começamos a ver a cautela, o cuidado, a precaução eficaz de Abraão. Ele faz algo que inclusive chama a atenção de Abimeleque. O próprio Abimeleque percebeu que algo estranho estava acontecendo. O texto diz: pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Notem, nós temos que compreender a importância desses animais dentro de uma sociedade pastoril. Abraão cuidava de rebanhos. E, claro, a sua riqueza dependia do tamanho do rebanho. As riquezas eram medidas com base nisso. Quanto maior o rebanho, maior a riqueza. Era assim. E 7 cordeiras dentro de um rebanho tinham uma importância muito grande. Grande demais. Por quê? Porque quais eram os animais que faziam os bebezinhos, né, nascerem? Quem eram os animais que traziam à luz outros animais? Evidentemente, eram as cordeiras. Quem fazia com que surgissem mais cordeirinhos? Evidente, as cordeiras. Elas eram animais extremamente importantes dentro de uma cultura, de uma economia agrária, de uma economia voltada mais pastoril,
do que agrária. Elas eram extremamente importantes para que o rebanho crescesse. E Abraão pega 7 cordeiras, extremamente importantes naquele contexto, que chamam a atenção de Abimeleque. Abimeleque diz a Abraão: que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Chamou a atenção dele. Ele olhou para aquelas cordeiras e disse: tem alguma coisa estranha aqui. Por que esses bichos estão aí? Por que você os separou? Isso está saindo fora do que nós realizamos agora. Isso não compõe a nossa cerimônia nesse pacto de não agressão. Alguma coisa adicional você está fazendo. E Abraão então explica o que ele quer fazer. Ele diz o seguinte, respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras. Ele diz: essas 7 cordeiras são para você. E essas 7 cordeiras, além de serem para você, além de serem um pagamento para você, além disso, elas representam algo mais. Elas têm um sentido mnemônico. Elas têm por propósito trazer à sua lembrança algo muito importante aqui. Eu quero que essas cordeiras sirvam como testemunhas diante daquilo que eu vou dizer agora. Eu quero tomar algumas precauções aqui. Eu falei sobre o meu poço, que os seus pastores tomaram. E você disse que não sabia de nada e mostrou aí que tem uma disposição favorável a mim nessa questão do poço. Mas eu quero uma garantia aqui. Eu quero a seguinte garantia: você vai receber essas 7 cordeiras para você. E essas 7 cordeiras têm um significado. Elas não são somente um pagamento pela região do poço. Não, elas têm um sentido a mais. Vejam, ele diz o seguinte: receberás das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Essas cordeiras são um pagamento a você. Se essa região aqui pertence a você, agora você está recebendo um pagamento, uma indenização por essa região desse poço. E mais do que isso, essas cordeiras são um testemunho. Elas servem de testemunho de que eu cavei este poço. Naquela época, era comum isso acontecer. Usar seres inanimados para servirem de testemunhas. Notem bem, claro que uma cordeira não pode... eu vou testemunhar que realmente eu vi isso acontecendo. Cordeiro não fala. Qual é o objetivo, então, das cordeiras serem testemunhas? Isso tinha um propósito de trazer a lembrança. No Antigo Testamento isso é muito forte. No Antigo Testamento, seres impessoais e até seres inanimados são invocados, são chamados como testemunhas. Mas você não pode obter o testemunho de seres impessoais, o testemunho de seres inanimados. Você não pode obter isso. Para que então serve uma testemunha que não fala? Para que serve uma testemunha como uma cordeira? Para que serve isso? Serve para gravar a memória da pessoa. Para que Abimeleque se lembrasse: tem aquelas 7 cordeiras. Aquelas 7 cordeiras têm um efeito na memória. Ele viu as 7 cordeiras ali do lado. E ele sabe, aquelas 7 cordeiras tinham um propósito. Eu me lembro muito bem disso. Não foram somente palavras que nós trocamos. Eu vi as 7 cordeiras ali. Eu levei as 7 cordeiras para casa. Eu as tive diante dos meus olhos muitas vezes. Elas estiveram aqui. Eu me lembro dessa cena. Essas 7 cordeiras colocadas de parte. Então isso tinha um efeito forte na memória da pessoa. Se algum dia Abimeleque dissesse: esse poço é meu, Abraão ia dizer: você lembra das 7 cordeiras? Você esqueceu das nossas palavras, né? Mas das 7 cordeiras você não esqueceu. Você se lembra muito bem das 7 cordeiras. Você lembra delas? Você se lembra por que elas foram dadas a você? Você se lembra qual era o significado delas? Você se lembra disso? Pois bem, então não queira agora afirmar essas coisas, porque você tem um marco mental. Você tem um marco na sua memória. Você sabe muito bem que esse poço é meu. Isso está marcado de forma indelével na sua memória.
Porque eu apresentei para você um recurso mnemônico. Um recurso que ficasse gravado em sua mente, para que você nunca se esquecesse. No Antigo Testamento isso é comum. Veja um exemplo em Deuteronômio 4. Veja que forte isso. Deuteronômio 4. Veja como isso é forte. No Antigo Testamento. Deuteronômio 4, 25 e 26. Veja na sua Bíblia como essa prática era comum na antiguidade. Nós não temos esse costume hoje em dia, não temos. Mas naqueles dias isso era comum. Veja, Deuteronômio 4, versículo 25 e versículo 26. Diz assim, Deuteronômio 4, 25. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos... Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra. Uau! O céu e a terra são testemunhas. São testemunhas que com efeito perecereis. São testemunhas que vocês vão perecer imediatamente na terra a qual passar do Jordão e despossuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Essas palavras que eu estou dizendo têm duas testemunhas. Duas testemunhas de que elas foram proferidas. E essas duas testemunhas são o céu e a terra. Quando vocês olharem para o céu, olharem para a terra, lembrem-se, elas são as duas testemunhas que eu estabeleci, dizendo: se vocês se tornarem idólatras e se desviarem da verdade, eu matarei todos vocês. Muito forte isso. Quando eles se esqueceriam disso? Nunca, nunca. Onde eles fossem, a testemunha iria com eles. Onde eles fossem, estariam diante das duas testemunhas, o céu e a terra, dizendo: lembrem-se, nós testemunhamos essa ameaça, nós testemunhamos esse aviso. Se vocês, israelitas, forem desobedientes, nós somos testemunhas do que Deus disse. Deus matará vocês. Não esqueçam, nós somos testemunhas disso. Mesmo com testemunhas tão presentes e tão fortes, ainda assim os israelitas esqueceram e se desviaram. Mas Deus não esqueceu, Deus os matou. Vejam um outro exemplo disso. Nós encontramos outro exemplo em Josué 24. É interessante esse outro texto aqui. Josué ele traz à luz aí uma testemunha. Josué 24, 27. Ele diz: quando a aliança foi renovada, já no lado da terra prometida do Jordão. Josué 24, versículo 27, fala assim: disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra, ele pegou uma pedra, ele disse: eis que esta pedra nos será testemunha. Mas a pedra não fala, mas ela servirá como uma testemunha para vocês lembrarem. Pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Vocês entraram numa aliança com Deus, e esta pedra é testemunha disso. Quando vocês pensarem em quebrar a aliança com Deus, lembrem-se dessa pedra. Essa pedra testemunhou que vocês juraram fidelidade a Ele. Então o objetivo era reforçar a mente da pessoa. Abraão faz isso com as 7 cordeiras aqui. Ele separa as 7 cordeiras e diz: leve as cordeiras com você, elas são suas, e elas servirão como testemunha de que eu cavei o poço. Abraão está sendo precavido. Ele sabia que estava lidando com filisteus. Ele sabia que tinha feito um acordo com eles. Ele sabia que aqueles homens eram pacíficos e estavam querendo ser amigos dele.
Ele sabia disso. Ele sabia que Abimeleque tinha acabado de dizer que Abraão tinha razão na questão do poço. Abraão estava certo na questão do poço. O próprio rei disse: olha, eu não sabia disso. Você não me fez saber de nada. Olha, realmente você tem razão, por assim dizer. Mas ele foi precavido mesmo assim. Ele trouxe à luz esse artifício e disse: olha, essas ovelhas são provas, são testemunhas de que eu cavei o poço. E você vai tê-las com você. É uma marca disso, é uma garantia de que você não vai se esquecer. Vejam, o versículo 31 fala o seguinte: por isso se chamou aquele lugar Berseba. Berseba significa poço do juramento ou poço das 7. É o significado de Berseba. Poço do juramento ou poço das 7. Poço do juramento porque ali eles selaram o juramento, um pacto de não agressão. E poço das 7 também é possível, o título é dúbio, e é propositalmente dúbio, para que fosse lembrado também isso, para que fosse lembrada a disposição de Abimeleque de não reclamar mais o poço. Muito bem, o que nós temos então aqui? Nós temos aqui nessa história a precaução que Abraão tomou, mesmo diante de um incrédulo que se mostrou amigo, pacífico, disposto a conceder, a fazer justiça, mesmo diante de alguém assim, Abraão foi cauteloso. E nós aprendemos então esse princípio: tome precauções eficazes. Há filisteus à nossa volta, são amigos, muitas vezes são pacíficos, muitas vezes ouvem as nossas instruções, às vezes de forma aberta até. Mesmo assim, seja cauteloso. O Senhor Jesus disse algo que nós nunca podemos esquecer. Vejam Mateus 10,16. Nós não podemos subestimar essas palavras de Jesus. Nós temos que lembrar delas. Vejam o que diz Mateus 10,16. Vejam o que diz. Diz assim, Mateus 10,16. Jesus falando aos seus discípulos. Veja como ele qualifica os incrédulos aqui. É algo pesado, eu sei. Eu sei que é algo pesado, mas nós cristãos devemos deixar que a palavra de Deus molde o nosso pensamento. Não as nossas impressões devem moldar o nosso pensamento, mas a palavra de Deus. Veja o que Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. O Senhor qualifica aqui os que não são discípulos, Ele os chama de lobos. São perigosos. Tem lobos mansinhos, tem lobos sorridentes, mas ainda assim compõem a matilha. E nós temos que ser cuidadosos sempre, sempre. Parentes nossos, amigos nossos, pessoas que conhecemos há muito tempo, nós devemos tomar cuidado. Devemos nos cercar de certas precauções. Porque a incredulidade coloca a pessoa numa posição em que ela pode atuar como uma pedra de tropeço para nós. Ela pode, num dado momento, nos assustar. Num dado momento, ou Abimeleque amigo, ou Abimeleque que estende a mão, ou Abimeleque que tem uma disposição pacífica e sorridente, esse mesmo Abimeleque pode realizar algo devastador e destruidor contra nós. Por isso é necessário que nós acolhamos uma orientação como essa: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E vejam a sequência do versículo, vejam a precaução, vejam o cuidado. Portanto, sede prudentes como as serpentes. Eu tenho que ser uma cobrinha. Eu tenho que ser uma cobrinha criada. Eu tenho que ser assim. O texto diz: eu tenho que ser prudente como as serpentes e simples como as pombas. Isso não é hipocrisia, não é. O Senhor está falando aqui, tenha duas caras, né? Seja na aparência uma ovelhinha
e por trás um homem mau. Não, claro que não. Mas ele está dizendo, olha, seja amável, seja simples como as pombas, seja pacífico, seja benigno, seja bondoso, seja dócil, seja educado, seja polido, estenda a destra da paz e da amizade. Seja assim, seja uma pessoa assim. Em meio aos lobos, seja assim. Não seja agressivo, não seja alguém que ataca o tempo todo, que briga o tempo todo, que está de mal o tempo todo, que discute o tempo todo. Não faça isso. Seja alguém simples, amável, como uma pomba. Seja dócil, seja o primeiro a se aproximar e a estender a mão e a ajudar e a mostrar simpatia. Seja assim, mas lá dentro, na sua mente, sempre lembre-se, você deve ser também uma serpente. Você deve ser também alguém inteligente, astuto em relação à detectação do perigo. Deve ser astuto, perceber com sutileza e inteligência os perigos, saber como se esquivar com sabedoria e entendimento dos perigos, saber o momento de se calar e ficar em silêncio, de não se manifestar para não cair em nenhuma armadilha, saber o momento de se afastar lentamente, sutilmente, para preservar a sua vida. Você deve ser uma serpente. É terrível isso, não é verdade? Mas irmãos, seja isso. Seja uma serpente pomba. Uma pomba serpente. Bicho estranho esse, né? Uma pomba, uma serpente com asas. Uma serpente com bico. Nós temos que ser assim. Há muitos crentes que são só pombinhos. Só pombinhos, só. O tempo todo pombinhos bonitinhos, branquinhos e calminhos. Ótimo, muito bem. Mas você não pode ser só isso. Seja o pombinho, seja. É lindo ser o pombinho e Jesus manda ser o pombinho. Mas não seja só o pombinho. Seja uma serpente também. Seja alguém astuto, arguto, inteligente, perspicaz, que sabe, que conhece o perigo e sabe como se esquivar dele, que percebe o perigo e se afasta sutilmente, lentamente, com todo cuidado, para não ter a sua vida destruída. O apóstolo Paulo, ele nos alerta sobre algo que é assustador. Eu pessoalmente, eu olho para textos como este que eu vou mostrar para os irmãos agora, e esses textos me deixam bastante intrigado. Veja, Efésios capítulo 2. Veja, eu não sei quantos estão aqui são crentes, mas e eu sei que isso que eu estou falando pode incomodar você, mas eu tenho que dizer essas coisas, porque de acordo com esse texto que vamos ler agora, os incrédulos podem ser perigosos até sem saber. Eu não estou dizendo aqui que os incrédulos ficam o tempo todo engendrando maneiras e criando maneiras de destruir o crente. Eu não estou dizendo isso. Isso até pode acontecer. Isso até pode, e acontece. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes o incrédulo pode ser um instrumento para a destruição da vida do crente sem saber disso. Veja o que diz Efésios 2. É um texto muito conhecido. O texto de Efésios 2 é um alerta para nós também. Além de ser uma descrição do que aconteceu conosco, que somos salvos, esse texto também nos serve de alerta. Veja o que diz. Fala que Ele, o Senhor, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso é uma figura de linguagem. Nós estávamos mortos, mergulhados em delitos e pecados, nós estávamos vivendo numa fase, num processo de putrefação espiritual.
Antes de conhecermos o Senhor, nós estávamos apodrecendo em delitos e pecados. Os nossos sentidos estavam se tornando cada vez mais embotados. Os nossos sentidos estavam se tornando cada vez mais insensíveis. Nós éramos mortos para as coisas de Deus, surdos para a sua palavra, cegos para a sua luz, absolutamente insensíveis para qualquer coisa ligada a Deus. Éramos mortos. Essa é a figura de linguagem que descreve o incrédulo. Ele é um cadáver. Ele é um cadáver porque ele não ouve as coisas de Deus. Ele não é sensível à voz de Deus, ele não vê a glória de Deus na face de Cristo, ele não vê nada disso. E ele está num estado de deterioração espiritual cada vez maior. Ele está jogado, ele é um cadáver jogado numa poça de lama. Ele é um cadáver jogado no lodo. Ele está apodrecendo em meio a delitos e pecados. O incrédulo vai piorando a cada dia. A cada dia que passa, o incrédulo piora. Ele vai se afundando cada vez mais nos seus erros, nas suas maldades, nos seus desvios. E nós podemos perceber isso com muita facilidade. Um teste que os irmãos têm feito, que eu tenho frisado aqui, é só você comparar a reunião de família no Natal deste ano com a reunião de família no Natal do ano passado. É só você comparar. Como os seus parentes incrédulos se comportaram. Você vai dizer, no passado eles não faziam essas coisas. Há 2 ou 3 anos atrás, ou mesmo no ano passado, eles não agiam dessa forma. Aquele moço não falava desse jeito. Não falava palavras assim. Aquela senhora, ela não aprovava esse tipo de conduta e de comportamento. Aquela tia, aquele avô, aquele primo, não era desse jeito. Tinha padrões diferentes. Agora, parece que de um ano para cá, desenvolveu vocabulário, desenvolveu pensamentos, desenvolveu valores que são horríveis. Como isso aconteceu? Simples. É muito simples. O caminho dos ímpios vai de mal a pior. Eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Eles vão apodrecendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Não tem outro caminho para um cadáver. Nenhum cadáver melhora. Nenhum cadáver vai ficando mais bonito, não tem como. Todos os cadáveres vão ficando mais feios, vão ficando mais mal cheirosos, vão ficando mais horríveis e repugnantes. É esse o destino, é esse o caminho, por assim dizer, de qualquer cadáver. E isso acontece no campo espiritual e moral também. Se você é um cadáver, se você está aqui hoje e você é esse cadáver que o texto fala aqui, não espere muito de melhora moral, espiritual na sua vida. Pelo contrário, pode ter certeza, você vai piorar moralmente. Você vai piorar espiritualmente. Você será cada vez mais podre. Cada vez você vai abrir mais espaço para o pecado, para o domínio do mal na sua vida. É assim que funciona. Assim são as coisas no mundo espiritual. Os cadáveres caminham para o poço. Os cadáveres caminham para a deterioração, um estado de putrefação completa. Não tem como. É necessário que haja uma transformação, uma ressurreição nesse campo. É o que aconteceu com os crentes. O texto diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais, diz o texto, andastes outrora. Agora vai falar da vida dos incrédulos. Veja o que ele vai dizer da vida dos incrédulos. Está dizendo que os incrédulos andavam por um caminho. E esse caminho tinha um nome. O nome do caminho era Estrada dos Delitos e Pecados. Era o nome da estrada. Eles caminhavam por essas sendas, por essa avenida, a avenida dos delitos e pecados. O texto fala, nos quais andastes outrora. Vocês crentes andaram por essa avenida, vocês andaram por essa via. E veja a sequência, veja como ele continua descrevendo o incrédulo. Segundo o curso deste mundo, ele está dizendo, esse é o caminho do mundo aí fora. A estrada dos delitos e pecados é uma estrada comum, é a estrada de todos, é a marginal do Tietê em São Paulo, é o caminho que todos tomam, é o caminho que todos decidem seguir.
Esse é o caminho das pessoas que não conhecem a Deus. É o curso deste mundo, é a estrada deste mundo, é a estrada dos delitos e pecados. E ele prossegue falando mais sobre isso. Ele diz: segundo o príncipe da potestade do ar, vocês andavam nessa via de pecado e andavam segundo o querer e segundo a força do príncipe. Ele chama aqui de príncipe da potestade do ar. Ele está dizendo, daquele que governa os poderes aéreos. Que poderes aéreos são esses? Essa seria uma tradução. Aquele que governa os poderes aéreos. Que poderes aéreos são esses? Nós aprendemos na Bíblia, na própria carta aos Efésios, aprendemos que são demônios. Está dizendo, vocês andavam segundo a vontade do príncipe dos demônios. É horrível isso. Vocês eram cadáveres. Vocês eram cadáveres em putrefação. Mas vocês andavam. Tem um nome para isso, não tem? Cadáver que anda, o que é? Oi? É um zumbi. Ok, está aí a ilustração. Vocês eram zumbis. Cadáveres que andavam. E vocês, cadáveres que andavam no meio de um lodo horrível. Num lodo podre, chamado um lodo de delitos e pecados. Vocês, cadáveres ambulantes, caminhavam por esse lodo. E esse lodo, essa poça horrível, esse lodo de imundícia, estava numa estrada. Essa estrada se chamava delitos e pecados. E vocês caminhando nessa estrada cheia de lodo, cheia de lama, mortos, apodrecendo. E ao longo dessa estrada, vocês iam fazendo a vontade do príncipe dos demônios. Meu Deus, eu não consigo imaginar uma figura mais desgraçada do que essa. As cores que Paulo pinta aqui são simplesmente horríveis. Nem nos filmes mais assustadores de terror nós vemos algo assim. Eu nunca vi uma cena dessas em filme de terror. Mas é isso que nós éramos, diz Paulo. Nós éramos isso. Cadáveres apodrecidos, caminhando numa estrada de lodo, uma estrada de pecado, e debaixo da influência do chefe dos demônios. Meu Deus, eu, Paulo, você. Mas eu nunca fui tão mal assim. Você era isso que você era, antes de Deus lhe dar vida. Senhor, que salvação imensa foi essa? Que salvação gigantesca foi essa? Eu não sabia o tamanho da minha redenção, e olhando agora para isso, eu vejo o tamanho da minha redenção. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque eu nunca consegui vislumbrar a imensa desgraça em que eu estava. E por isso não sabia vislumbrar o tamanho da salvação que o Senhor trouxe sobre mim. E o texto prossegue então, e o texto fala algo assustador. Ele fala que esse espírito, que é o príncipe dos demônios, dos espíritos aéreos, esse espírito maligno, Satanás, veja o que diz: o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O quê? Esse texto está dizendo que aqueles que desobedecem o Evangelho de Cristo, Satanás atua na vida deles. Satanás trabalha na vida deles. E é por isso que temos que ter cautela. Podem ser Abimeleques simpáticos, pacíficos, amigos, que querem a paz, que ouvem os nossos conselhos. Mas aprendemos nesse texto que nós temos que ser cautelosos, porque Satanás atua neles. E Satanás pode usá-los para perturbar a sua vida cristã, para arruinar a sua vida cristã, para influenciar você na direção do mal. Por isso, você deve ser simples como as pombas, mas prudente como as serpentes.
Não minimize o perigo dos incrédulos. Não minimize a ameaça que o incrédulo pode representar sem querer sobre você. Pode ser um adolescente muito educado, um adolescente de boa família que é amiguinho do seu filho. Cuidado. Seja simples como as pombas e prudente como as serpentes. Pode ser um casal extremamente polido, extremamente educado, com valores elevados, que se aproxima da sua família, que se aproxima da sua casa e que entra em seu lar e começa a conviver com você. São incrédulos, são filhos da desobediência, porque não obedecem o evangelho. Paulo qualifica todos os incrédulos como filhos da desobediência. Pode ser um parente, um irmão seu, um primo seu, podem ser seus pais. Meu Deus, podem ser seus pais. O texto diz: o Espírito que atua nos filhos da desobediência. Você deve ser simples como as pombas e prudente como as serpentes. Seja cauteloso, seja cuidadoso, seja sábio no trato com os filisteus. Muitas pessoas tiveram a sua vida arruinada, porque baixaram a guarda diante de incrédulos que pareciam inofensivos. E se deixaram levar por seus pensamentos, por seus valores, se deixaram levar lentamente, ao longo dos anos. E quando acordaram, a sua vida cristã estava devastada e destruída por hábitos, por valores e por ideias que a palavra de Deus jamais aprovou, porque deram espaço para incrédulos que foram instrumentos do diabo na destruição de suas vidas. Talvez, não sei, o pastor Thomas depois pega esse sermão e espalha por aí afora. Há pessoas aqui que estão nos visitando, eu não sei quem é crente, quem não é crente. Você que talvez não seja crente e vê essa descrição, talvez se sinta um pouco desconfortável, até porque eu disse que você é um zumbi. Eu gostaria de dizer outras coisas, mas eu não posso, eu tenho que ser fiel ao texto bíblico e não posso. Eu não digo isso com nenhum prazer, com nenhuma alegria, não tenho deleite nenhum em dizer isso, mas eu preciso, como pregador do evangelho, eu preciso dizer as coisas terríveis que a Bíblia fala sobre a sua condição. E o pastor Thomas depois coloca esse sermão aí na internet, isso se espalha por vários lugares, e eu não quero dizer isso sem dizer o que pode acontecer para que você mude essa situação. Vou abrir um parênteses aqui. Você pode dizer: pastor, você que está na sua casa, você que vai assistir depois do sermão, ou você que está aqui agora, você pode dizer assim: pastor, eu sou um zumbi. Sou eu. Esse zumbi sou eu. Eu sou o zumbi. Isso aqui é a descrição da minha vida. Eu sou essa pessoa. O que eu faço? Eu não quero mais ser um zumbi. Tem cura para o zumbismo. Não sei se existe essa palavra também. Tem cura para o zumbismo? Tem. A Bíblia fala que tem cura para o zumbi espiritual. A Bíblia diz o seguinte, no comecinho do versículo: Ele vos deu vida. Como Jesus dá vida aos zumbis? O texto diz no versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Como nós somos salvos dessa condição de zumbi? O apóstolo Paulo explica no mesmo capítulo, ele diz: se você crer em Jesus Cristo, se você invocar o nome do Senhor pela fé, dizendo a Ele: Senhor, eu sou essas coisas, eu sou alguém morto
em delitos e pecados. Eu ando no curso deste mundo. Eu ando segundo a vontade do príncipe dos poderes aéreos. Eu ando debaixo da influência do diabo. Eu tenho andado longe do Senhor. Eu não sou o seu servo. Eu não tenho vida. Eu não tenho vida espiritual. Eu sou um cadáver. Eu estou apodrecendo a cada dia. Tem misericórdia de mim. O Senhor enviou o seu Filho, que morreu na cruz do Calvário por causa de um pecador como eu. Eu trilhei o caminho da podridão. Eu tenho trilhado o caminho da podridão. Mas o Senhor Jesus foi punido em meu lugar. Eu creio nele. Ele é o meu Salvador. Eu entrego a minha vida a Ele. Eu invoco o seu nome. Salva-me. Tira-me dessas sendas, dá-me vida. E Ele então ouvirá, porque a palavra de Deus diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele ouvirá esse invocar, ele ouvirá esse clamor, e Ele então dará vida a você, e tirará você dessa condição terrível, suja, imunda, que é descrita aqui. E na sequência da sua vida, você vai ser influenciado por outro poder, um poder diferente. Vira a página da Bíblia. Veja o que diz no capítulo 3 versículo 20. Acho fantástico isso aqui. Veja o que diz o apóstolo Paulo sobre os crentes. Os incrédulos são alvos da atuação do diabo. O diabo agindo neles, o diabo engendrando pensamentos neles, o diabo influenciando a vida deles. Mas veja a diferença dos crentes. Veja capítulo 3, versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E aí ele faz uma observaçãozinha, ele abre um parênteses. Veja o que ele diz: conforme o seu poder que opera em nós. Houve uma mudança aqui. Qual era o poder que atuava em nós antes? O poder do príncipe da potestade do ar. Ele atuava em nós antes. Mas agora, de acordo com 3:20, o poder que atua em nós agora, o poder que opera em nós agora, é o poder de Deus. E Ele agora nos conduz por outras sendas. Ele agora engendra em nós outros pensamentos. Ele agora, nós que antes íamos apodrecendo cada vez mais, agora Ele faz com que nós vamos nos renovando cada vez mais. O caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. O apóstolo Paulo fala aos Colossenses: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo que nós vamos sendo transformados de glória em glória. É um processo reverso. Antes estávamos apodrecendo, agora estamos sendo santificados, glorificados cada vez mais, num processo de crescimento e de santificação, porque agora o poder que atua em nós não é mais o poder do príncipe das potestades do ar, é o poder do próprio Deus atuando em nossa vida. É o que acontece com você, se você crer no Senhor. Se você é um zumbi, a única solução é essa: crendo no Senhor, Ele vai lhe dar vida, e a atuação do diabo na sua vida desaparecerá, e o Senhor começará a trabalhar em você. Muito bem, e nós chegamos ao finalzinho do texto. Veja o que acontece no texto de Gênesis. Volte para o texto de Gênesis, onde nós encontramos a última etapa da narrativa. Muito simples, muito fácil. Veja aí o que diz e o que nós podemos extrair disso. Veja aí o que diz o versículo 33 e 34. É o finalzinho, é o desfecho da história. Na semana que vem, nós começamos com outra história. É a história mais terrível de Gênesis. É o capítulo 22, quando Deus pede o filho de Abraão. É terrível isso. É a história do moço amarrado. É a história do moço amarrado ali para ser sacrificado pelo próprio pai. É um ponto do livro de Gênesis aterrador. Nós vamos começar a estudar esse texto. Mas vejam, essa história que nós ouvimos agora, essa história, ela termina de um modo muito simples. Olha o que acontece. O texto fala que os filisteus foram embora para a sua terra, e aí vem o versículo 33 dizendo: plantou Abraão tamargueiras em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor
Deus eterno. E foi Abraão, por muito tempo, morador na terra dos filisteus. O texto fala que ele plantou tamargueiras. Eu não entendo dessas coisas, de botânica, nada disso. Eu procurei algumas informações nos meus comentários ali e deram outro nome também, deram o nome de tamarisco para isso. Tamargueira ou tamarisco. Eu procurei fotografias e informações. Eu anotei aqui uma informação de um comentarista falando, ele é um livro que é um manual de tradução do texto hebraico de William Rayburn e Ewan McFry. Mas McFry me lembra um pouco o personagem de Volta para o Futuro. Então não sei se eu posso confiar muito no que ele informa aqui, né? Mas fala o seguinte: a tamargueira ou tamarisco é uma árvore, e vocês têm aí a imagem dela aí. É uma árvore ou arbusto, não é uma árvore grande, uma árvore pequena, que cresce em desertos, dunas e pântanos. Então está aí. Essa aí cresceu no deserto, pelo jeito. Produz folhas pontiagudas, é sempre viçosa e fornece alimento durante todo o ano para cabras. É isso que a tamargueira é. Agora vem a pergunta: o que isso tem a ver? Eles vão embora e, quer saber? Eu vou plantar umas tamargueiras. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. Os comentaristas, né, desse texto falam o seguinte: olha, na verdade, o que Abraão faz aqui é o velho hábito dos antigos, né, dos patriarcas, dos homens de Deus do passado. Eles gostavam de memoriais. Eles gostavam de criar memoriais, coisas que marcassem a memória. Ele plantou tamargueiras com o objetivo de gravar na memória, talvez a ideia, a tamargueira sendo uma planta que não fenece, que floresce no deserto. Talvez ele quisesse pensar o seguinte: olha, essa tamargueira representa o que Deus tem feito na minha vida. Eu também cheguei aqui e fui plantado nesse deserto. Mas vejam o que aconteceu. Este homem veio aqui, um grande príncipe, e quis fazer um pacto comigo. E me concedeu terras. E me concedeu agora o direito de explorar a água, que é algo tão precioso nestas terras. Me concedeu esse direito. E de modo que eu, mesmo nesse deserto, eu e minha família, nós somos como essas tamargueiras. O Senhor tem nos abençoado e tem nos mantido vivos no deserto, e temos florescido, e temos desfrutado de alimento, de vida, temos prolongado a nossa presença aqui. Essas tamargueiras representam o que Deus tem feito em minha vida. Essas tamargueiras representam o que Deus tem feito na nossa vida, na minha vida, na vida dos meus familiares aqui, no meio deste deserto. Quando eu olhar para essas tamargueiras, eu vou lembrar disso. O Senhor me trouxe para uma terra que é um deserto. Eu estou peregrinando por esses desertos aqui, próximo do Mar Morto. Mas o Senhor tem nos sustentado, tem me dado paz, tem me feito crescer e enriquecer, como essas árvores florescem e crescem no deserto. Pode ser isso. E mais, além de trazer isso à memória, o texto fala que ele invocou, depois que ele plantou, talvez com esse pensamento, com esse objetivo de manter a memória viva, ele invocou o nome do Senhor. Mas ele invocou o nome do Senhor trazendo à sua mente um nome específico. Nós aprendemos que há vários nomes de Deus em Gênesis, mas o nome que ele invoca aqui e que Moisés destaca aqui é o Deus eterno, é El Olam. Por que ele invoca o Deus eterno? Por quê? Há outros nomes de Deus, mas ele realça o Deus eterno. É importante isso aqui. Por quê? Porque parece que Abraão quer se lembrar de que só Deus permanece para sempre. Só Deus permanece para sempre. Tudo passará. De que modo isso?
De que modo isso se relaciona com alguma diretriz para a nossa vida? De que modo esses dois versículos podem gerar alguma diretriz para a nossa vida? Bem, eu vou enunciar aqui a diretriz que eu quero enunciar e vou explicar por quê. A diretriz é a seguinte, nos versículos 33 e 34. Mantenha viva a devoção pessoal. Essa é a quarta diretriz. Mantenha viva a devoção pessoal. É essa a diretriz. Mas notem, deixa eu explicar melhor. Como assim mantenha viva a devoção pessoal? Simples. Nós, queridos, em meio ao nosso convívio com os filisteus, em meio à nossa jornada no deserto, junto ao Mar Morto, próximos do Mar Morto, em nossa jornada aí pelas fronteiras dos filisteus, nós muitas vezes passamos por dificuldades e perseguições e reveses e dores terríveis. E nessas horas, quando isso acontece, quando somos perseguidos e hostilizados por essas pessoas, quando somos injustiçados por essas pessoas, quando nós olhamos para elas e o que elas dizem e fazem nos ferem tanto, essa tristeza, essa angústia, essa falta de paz faz com que nós nos tornemos mais devotos. Nós procuramos mais a Deus. Nós dizemos: Senhor, eu tenho padecido perseguição no meu trabalho. O convívio com os filisteus tem sido difícil, na minha família, dentro da minha casa. O meu cônjuge incrédulo torna a minha vida um inferno. Os meus filhos tornam a minha vida um inferno. Quem dera eles fossem Abimeleques e eu pudesse viver em paz com eles. Mas eu não tenho paz em casa, eu não tenho paz no trabalho, eu não tenho paz na escola. Ser crente é difícil demais no meio dessas pessoas. São poucos os Abimeleques que estendem para mim a destra da paz. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me socorre. Eu quero me apegar mais ao Senhor, porque o Senhor me dê forças para prosseguir. Eu tenho chorado, eu preciso da sua força. Eu preciso me lembrar do que o Senhor tem feito comigo sempre. Eu quero me apegar ao Senhor mais, porque não tem sido fácil prosseguir. Eu preciso da força que vem do Senhor, do conselho que vem do Senhor. Eu preciso ouvir mais a sua palavra, estar mais na igreja, crescer mais espiritualmente, estar mais com os irmãos. Eu preciso de descanso para os meus pés, enquanto eu caminho por essas jornadas todas aí, nesse deserto cheio de filisteus. E então, nós nos tornamos mais zelosos e mais criteriosos, nós que somos crentes sérios. Mas pode acontecer de nós vivermos momentos de muita tranquilidade, como Abraão viveu aqui. Abraão está num momento bom. Qual é o problema de Abraão? Nenhum. Ele acabou de fazer um pacto de não agressão, mostrando que os príncipes da região tinham medo dele. Ele acabou de ganhar o direito sobre o poço. Acabou de ganhar esse direito. Acabou de adquirir a certeza de que poderia viver ali pastoreando os seus rebanhos sem problema nenhum. Abraão está numa fase maravilhosa. O filho dele acabou de nascer, ele com 100 anos de idade. Tudo está bem, tudo está ótimo, não poderia estar melhor. Ele está rico, seu filho nasceu, o poço é dele, e ele acaba de fazer um acordo de paz com um grande rei daquelas regiões. Tudo está bem. Mas mesmo tudo estando bem, o que ele faz? Ele sabe que as coisas más passam. Mas ele sabe que as coisas boas também passam. Só existe alguém que é Olã. Só existe um que é Olã, que não passa. E se alguém que é Olã e não passa, é o Deus eterno, é El Olã. Esse não passa. Então o que Abraão faz? Mesmo no meio da paz, da serenidade e da segurança, ele invoca a Deus. Em meio ao convívio, mesmo pacífico e tranquilo neste mundo, em meio às fases de serenidade e de paz neste mundo, não deixe de invocar El Olã.
porque só Ele é eterno e a fase boa passa. Não invoque a Deus só quando tudo vai mal. Não invoque a Deus só quando os príncipes se levantam contra você. Não invoque a Deus somente quando o seu poço é arrancado. Não. Invoque a Deus quando há paz. Invoque a Deus quando você ganha o poço. Invoque a Deus quando a promessa se cumpre. Invoque a Deus em todo o tempo, porque Ele só é eterno. Todas as demais circunstâncias passam. Essas são as diretrizes que eu quero passar para os irmãos, no convívio, na jornada neste mundo. A nossa súplica a Deus é que os irmãos acolham essas diretrizes e vivam neste mundo de modo sensato, justo e piedoso. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto, obrigado pelas diretrizes que emanam dele. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, nos abençoe, para que essas coisas fiquem gravadas no nosso coração e nós vivamos neste mundo, na nossa jornada aqui, nós vivamos de modo sábio, de modo sensato, fazendo a sua vontade e tendo a clareza de mente no nosso trato com as pessoas que nos cercam. Nós pedimos essas bênçãos e pedimos também que o Senhor nos abençoe agora que vamos participar da ceia. Que esse momento seja um momento marcado por santidade, pureza e verdade. E que assim o Senhor reforce em nós, renove em nós o nosso compromisso de consagração e de serviço. Em nome de Jesus pedimos. Amém.